graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Ouvindo a respeito do Ramadã, como foi falado aqui, e uma coisa me causa espécie. Que os muçulmanos, diariamente, eles têm como hábito orar 5 vezes ao dia. 5 vezes. E eu pergunto, não quero que respondam, quantas vezes você conversa com Deus em oração por dia? Na semana do Ramadã, eles intensificam mais as orações. E agora não somente oração e jejum durante todos os dias daquela semana. E às vezes virando a noite em vigília de oração. E a oração deles é para que eles se purifiquem para ficarem mais perto de Deus. E nós que conhecemos a Cristo, porque eles não conhecem a Cristo. Para eles, o mais difícil, falando com o missionário que veio aqui na nossa igreja, e ele falou aqui também, que o mais difícil de evangelizar um muçulmano é que ele acredita que nós somos politeístas, ou seja, cremos em 3 deuses. Eles não conseguem conceber que Deus é um e se manifesta em 3 pessoas, o Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que na verdade nós cremos em um só Deus. Eles não conseguem entender que Jesus Cristo é Deus. Deus que se fez homem e assumiu a nossa morte na cruz. Leva tempo para que eles entendam isto. E por isso eles buscam a salvação através das obras. Eles buscam os céus através das suas obras, dos seus feitos. Nós que conhecemos a Cristo, as obras, para nós é uma obrigação pelo fato de quem nós somos. Nós receberemos pelos nossos atos os galardões e não a salvação. Deus tem premiações especiais, onde o próprio Cristo declara que Ele vem buscar. No versículo 12 de Apocalipse capítulo 22 diz, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um conforme as suas obras. Aqui ele não está falando de salvação, recompensa. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Para aqueles que declaram Ele como Senhor e Salvador, este recebe de Deus a salvação. E nós precisamos e devemos nos dedicar muito mais à oração e ao conhecimento da palavra de Deus, porque nós já somos beneficiados, nós recebemos de Deus algo que nós não merecemos. É chamado de graça, é favor não merecido a salvação. Mas Cristo, Ele que conquistou a salvação para cada pecador que reconhece Ele como Senhor e Salvador. E é isso que nós temos que apresentar àqueles que ainda não o conhecem. Mas para que nós possamos apresentar a Cristo, precisamos conhecê-lo melhor. Como é que você faz? Aqui mesmo, eu já fui apresentado a alguém através de uma outra pessoa.
Marisa me apresentou a família dela. Mas porque ela conhece a família, não é, Marisa? Você me apresentaria alguém que você não conhece? Apresentou também para a igreja. É isso que nós fazemos com alguém que a gente conhece bem e ama. Você quer tornar conhecido de outras pessoas, não é verdade? Mas você faz isso com alguém que você não conhece? Não faz. E é por isso que nós precisamos conhecer bem a Cristo, para que a gente possa apresentar a quem não conhece ainda. Porque senão você vai ter medo de alguém fazer você uma pergunta e você não saber responder, que é o maior problema de nós não querermos compartilhar ou apresentar Jesus a alguém que não conhece ainda. O grande problema é que nós não procuramos conhecer a Cristo suficiente, de modo que nós não tenhamos medo de apresentá-lo a alguém. Portanto, conheça melhor a Jesus. Porque Ele não somente quer isto, Ele quer que nós o conheçamos e que façamos Ele conhecido de outros que ainda não o conhecem. Abram, por gentileza, a Bíblia Sagrada no texto do tema da campanha de missões, que é Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. O último capítulo da Bíblia. Vai lá para o finalzinho. É o último capítulo e o penúltimo versículo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Mesmo sentados, reverentemente ouçam a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Já levantamos e sentamos tantas vezes hoje, não foi? Vou deixar vocês sentadinhos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Está difícil de achar não, né? O último capítulo, o penúltimo versículo, é fácil. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. A tradução que diz que venho sem demora. Amém. Vem Jesus, vem Senhor Jesus. Pai, graças te damos. A tua vinda está mais perto do que se imagina, pois temos visto sinais que a tua palavra menciona, de que a tua vinda está à vista. E nós te aguardamos, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Mas apressa-nos em compartilhar o que o Senhor é para nós, para que outros possam receber do Senhor a salvação. Porque não há salvação fora do teu Filho Jesus. Não há religião que possa salvar, mas somente o teu Filho. E que nós possamos aproveitar os tempos que são curtos para cumprirmos a obra que o Senhor nos confiou. O Senhor confiou à tua igreja a compartilhar a respeito da salvação dada através do teu Filho Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, incomoda-nos se necessário for, para que nós nos preocupamos com outros que ainda não têm a salvação dada pelo Senhor Jesus através do teu Filho. Motiva os nossos corações, ó Deus, e fala aos nossos corações esta noite, de modo que sejamos incomodados a cumprir a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós podemos perceber no penúltimo versículo, ou seja, a Bíblia encerra, a Bíblia termina com uma promessa cheia de esperança.
Jesus voltará. Esse texto do capítulo 22 apresenta também como aqueles que herdarão os céus, aqueles que serão salvos, viverão. Fala a respeito do rio de água viva. Fala a respeito do fruto da vida, que está de ambos os lados do rio, que produz 12 frutos, durante 12 meses, frutos diferentes, mas que produz vida naqueles que digerem, que comem. Apresenta também neste capítulo, se você quiser ler depois com mais paciência, é um lugar onde não há desespero, é um lugar onde não há enfermidade, é um lugar onde não há mais perigo de morte. É um lugar de eternidade, é um lugar de descanso, é um lugar onde nós estaremos eternamente na presença do Deus vivo. Dá para você imaginar isto? O Senhor Jesus, neste capítulo, diz que enviou o seu anjo para trazer essa mensagem à igreja, para que a igreja se responsabilize para transmiti-la. Mas transmiti-la com fidelidade, porque ele também declara nos versículos 18 e 19: ai daquele que acrescentar qualquer coisa no livro da profecia, que é a Escritura Sagrada. E é por isso que é importante nós conhecermos, para que não acrescentemos e nem retiremos. Porque hoje já estão querendo retirar algumas coisas da Bíblia. Porque diz que fere, ou que é homofóbico, ou outras coisas mais, que a palavra de Deus ela é intransigente. Chegou certa vez de alguém dizer que a Bíblia Sagrada precisava ser reformulada por causa dos tempos. Mas o próprio Cristo fala ao apóstolo João aqui em Apocalipse: ai daquele que tirar qualquer coisa deste livro da profecia, ou que acrescentar. Se você ler a Bíblia, parece que ela foi escrita hoje. Ela é atemporal. A mesma escrita que foi feita há 2000 anos atrás, reprova muitas coisas que também é reprovável nos dias de hoje. Apesar de estarmos vivendo num tempo de inversão de valores, inversão das coisas corretas. Até alguns chegam a dizer: tem a minha verdade e a sua verdade. Verdade, ela é absoluta em qualquer lugar. E há somente uma verdade. E a nossa esperança é apresentada no penúltimo versículo, e o versículo que nós acabamos de ler, que é o versículo 20 do capítulo 22, que apresenta o próprio Cristo dizendo: sim, venho em breve. Uma promessa que dá esperança, que dá motivação. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 20, o próprio Senhor Jesus Cristo é que afirma, não é alguém que fala por ele. Ele diz com toda clareza: certamente venho. Não há dúvida. Essa declaração nos lembra duas grandes verdades. Uma delas é que Jesus Cristo morreu, mas que está vivo, ele ressuscitou. Porque ele mesmo é que faz essa declaração à igreja. Ele está dizendo que ele vem, ele volta. E não demora. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia.
E um dia ele retornará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ele veio dos céus para estabelecer a sua igreja. Uma igreja comprada, lavada pelo seu sangue, derramado na cruz. Nós precisamos ter essa convicção. E precisamos levar essa convicção. Às vezes nós estamos falando disto como se não tivéssemos certeza. Nós falamos com tanta empolgação do time que nós torcemos, do político que defendemos, mas não falamos com a mesma empolgação de um Cristo que nos salvou na cruz, que deu a vida por nós e que promete voltar. E que Ele vai voltar, não é só uma promessa. Nós estamos vendo os sinais. Leiam Mateus capítulo 24, que você vai entender o que eu estou te dizendo, que eu não vou ler agora, o sinal da mensagem vai entrar de noite adentro. Mas Mateus capítulo 24 fala muito bem a respeito das últimas coisas que aconteceriam, ou que estão acontecendo, que é o prenúncio da sua vinda. E as pessoas, quando Cristo estiver voltando, estarão vivendo da mesma forma como vivem antes. Não estarão esperando, estarão desapercebidos, distraídos, porque o que mais nós temos nos dias de hoje são distrações. É a internet. É muitas coisas. Às vezes até mesmo na igreja nós estamos no culto e estamos conversando com alguém fora daqui. A internet tem nos distraído e nos tirado da presença de Deus muitas vezes. É uma boa coisa, é uma boa ferramenta quando nós usamos com entendimento. É uma das ferramentas mais valiosas para nós transmitirmos as verdades de Deus. Mas ela também pode nos prejudicar, nos distraindo a ponto de nós nos distanciarmos de Deus. Enquanto esse dia da volta de Cristo não chega, a igreja tem uma missão muito clara, dada pelo próprio Cristo: anunciar o Evangelho e levar pessoas a conhecer a Jesus e receber dele a salvação, que é um presente. Estava conversando com a classe de discipulado, a classe que se prepara para o batismo, que a salvação de Cristo é um presente. Presente você não compra, não é verdade? Você ganha. Mas alguém pagou pelo presente. Da mesma forma, a salvação é de graça para quem recebe. É um presente porque Deus nos deu, porque Ele pagou o preço na cruz por nós. E um preço altíssimo que nenhum de nós somos capazes de pagar. A certeza de que Jesus Cristo vem e voltará não deve nos deixar acomodados, porque achamos às vezes, mas tanto tempo que ele promete que vai voltar e nunca voltou até hoje. Desde da escrita da palavra de Deus, que quando encerrou a escritura da Bíblia, Jesus Cristo disse: certamente eu venho sem demora. Aí tem alguns que dizem, mas já está mais de 2000 anos depois dessa promessa. Mas sabe que o Senhor não se limita ao tempo. E Ele deixou claro a respeito das coisas que deveriam acontecer antes da sua vinda, que nós estamos vendo claramente nos dias de hoje. Meus queridos, a certeza de que o Senhor Jesus Cristo vive e Ele voltará. Nós não podemos nos acomodar com isto, mas motivados a cumprir a missão que Ele nos confiou, porque Ele vive, Ele não está morto. E a sua missão, a missão que Ele começou há 2000 anos atrás, Ele foi preparar lugar para voltar, para nos buscar, e deixou esta missão conosco. A responsabilidade agora é nossa. É daqueles que depositaram nele a sua confiança. E Ele cobrará.
Jesus, ele não ficou no túmulo de forma nenhuma, ele ressuscitou e vive para sempre, ele vive eternamente. Ele não precisa mais vir aqui à terra e morrer novamente. Não. E por isso a sua obra, que ele nos confiou, que ele nos entregou, a igreja tem esta missão agora. Os anjos desejaram vir cumprir esta missão, mas o Senhor Jesus nos confiou esta missão, ele nos deu este privilégio. Antes de subir aos céus, Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a tarefa de levar o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, é muito claro quando ele comissiona aos seus discípulos, à sua igreja, esta missão. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 diz, ensinando-os. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes tenho ordenado. O Senhor Jesus quer que nós ensinemos aquilo que nós já conhecemos. E é por isso que nós precisamos conhecer, que é para podermos ensinar. Não podemos nos acomodar com aquilo que já conhecemos. Ele deixa claro para nós fazermos discípulos, ensinar aquilo que nós já sabemos. Cada cristão, cada um de nós temos um papel na missão de Deus, na missão que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, cada um que faz parte da igreja, e é por isso que é importante nós participarmos de uma igreja. Alguns pregam, outros ensinam, outros contribuem, outros oram, mas todos nós temos responsabilidade dentro desta missão. Uma pergunta que não quer calar: de que maneira temos participado desta missão de Cristo Jesus nos últimos dias? Durante os nossos dias, cada momento, nós temos procurado cumprir esta missão ou estamos vivendo simplesmente esperando chegar no céu? Nós temos uma missão. Nós precisamos viver com propósito nessa terra. E o propósito que Deus nos deu é que nós sejamos produtivos. E há um desafio aqui para cada um de nós. Não é somente para você, é para mim também. Nesta semana, procure uma oportunidade prática para falar de Jesus Cristo a alguém ou demonstrar o seu amor por esta pessoa, dizendo que ora por ela. Porque não é importante simplesmente você orar por alguém, é importante que a pessoa por quem você ora saiba que você está orando por ela. É importante. Motivados a cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo, precisamos viver assim, porque o Filho, ele voltará. É uma promessa que certamente podemos aguardar, porque ele não promete sem cumprir. Esse texto de Apocalipse capítulo 20, quando ele diz, certamente venho sem demora. Se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje, como você estaria? Estaria pronto para encontrá-lo? Se ele perguntasse a você, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria? Porque eu sou boa pessoa?
O céu é para aqueles que aceitam o presente que Ele trouxe dos céus, que foi pagar o preço por nós na cruz. O que você sentiria se você desse presente a alguém e esta pessoa recusasse receber? Alguém que você ama. Alguém que você tem estima. O que você sentiria se você comprasse um presente em demonstração de carinho, em demonstração de amor, fizesse um sacrifício? Não é se comprasse com aquilo que está sobejando, mas que você fizesse um sacrifício, comprasse um presente em demonstração de amor por alguém que você tem estima, e levasse este presente a esta pessoa e ele se recusasse a recebê-lo. Imagina um pouquinho sobre isto. É o que o Senhor Jesus Cristo fez e a atitude de muitos aqui na terra. E às vezes até recebe, mas não faz conta, deixa aí em qualquer lugar. Não demonstra valor. É o que muitos cristãos estão fazendo. Aceita o presente, recebe de Cristo o presente, mas parece que esconde em algum lugar. Não apresenta a ninguém. Há muitos querendo que você compartilhe deste presente, porque quanto mais nós compartilharmos, mais nós teremos. Porque a salvação é algo que quanto mais você compartilha, mais você tem. Não é Cristo voltando ainda não, viu? O apóstolo Paulo diz para a gente desenvolver a nossa salvação, e salvação, você sabe o que é isto? Abra por gentileza João capítulo 17, versículo 3. É o único texto que diz o que é salvação. É o único texto na Bíblia que diz o que é a vida eterna. Que é a mesma coisa, salvação, vida eterna, é a mesma coisa. E você pode desenvolvê-la, porque conhecer a Deus e conhecer a Jesus, isto é que é salvação. O apóstolo Paulo diz que devemos desenvolver essa salvação, porque aqui na terra, por mais que desenvolvermos, ainda teremos em parte. Mas ele diz que quando chegarmos diante de Deus, nós de fato veremos como Ele é. Veremos Ele face a face. Aí a salvação estará completada, estará plena. Já com o corpo glorificado, já com o corpo, não mais um corpo de humilhação. João 17,3, confere? Que diz, e a salvação e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por Deus único e verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não é isso que diz aí? Gente, isso é salvação. Salvação não é chegar no céu somente. Salvação é você conhecer a Jesus. E aqui, agora, quem ainda não tem, pode conhecer a Jesus. A salvação começa aqui. Não é uma coisa que você vai saber somente quando você morrer. Tem muitos que dizem assim, você é salvo? Ah, não sei. Quando eu morrer que eu vou saber. Aí você não vai saber mais, porque acabou a oportunidade. Salvação é conhecer a Jesus. Você abre o espaço para conhecer a Jesus. Quando você convida Ele a habitar no seu coração e andar com Ele, você vai conhecê-lo, você vai ter a salvação. E você vai desenvolver à medida que você convive, à medida que você lê a palavra, à medida que você se relaciona com Ele, você estará desenvolvendo a sua salvação. E quando chegar no céu, estará completa a salvação, porque o verá. A promessa da volta de Jesus deve despertar-nos compromisso de urgência. Eu fico procurando na Bíblia o que ainda falta acontecer para a vinda de Cristo. Somente a unificação dos reinos da terra, onde o anticristo reinará.
E eu acredito que o mundo está sendo preparado para isto. Alguém reinará em toda a terra e se levantará contra tudo aquilo que fala de Jesus. As perseguições estão sendo acometidas por toda a terra já. Você não pode mais pregar a Bíblia de maneira correta, porque senão você vai preso. Fiquei sabendo até de um padre que falou da Bíblia Sagrada e está respondendo o processo, correndo o risco de ser preso, porque falou uma verdade bíblica. Falou algo que Deus proíbe, que está na Bíblia Sagrada. Você não pode mais pregar a Bíblia no nosso Brasil. Se você falar as verdades bíblicas, você corre o risco de ser preso. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos intimidarmos por causa disto. Nós não podemos adiar a volta de Cristo Jesus de forma nenhuma. Nós precisamos aproveitar cada momento, cada oportunidade, cada pessoa que se aproximar de nós, devemos agir com intenção. Precisamos de toda forma ganharmos tempo, principalmente com aqueles que nós amamos. Há muitas pessoas que têm pessoas ainda que não conhecem Cristo e não está nem aí às vezes. Eu creio que todos nós temos parentes que ainda não aceitaram o presente de Jesus, a salvação. E que precisamos orar por estas pessoas, precisamos testemunhar, mostrar a Ele através do nosso comportamento. E mais uma pergunta. Lá no PGM você pode compartilhar melhor, porque essas perguntas também estão lá. Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria em mim alguém comprometido com a sua missão? Alguém de fato com desejo de fazer conhecida a sua salvação? Ou estamos vivendo indiferente a essa urgência? Como eu disse, escolha uma pessoa para orar por ela, diariamente, alguém que ainda não conhece a Cristo. Os nossos PGM nós precisamos revitalizar, para que nós possamos convidar pessoas a estar conosco, orarmos por essas pessoas, ajudarmos nas suas necessidades e assim conquistá-lo para que tenham a vida eterna através de Cristo Jesus. Para encerrarmos, a Bíblia termina com uma promessa e uma oração. Jesus diz: certamente cedo venho. E a igreja responde: amém. Vem Jesus, Senhor, ou vem Senhor Jesus. Enquanto aguardamos esse dia glorioso da vinda do Senhor, nós temos uma missão a cumprir, porque Cristo vive. Temos uma mensagem viva para anunciar, uma mensagem dinâmica, uma mensagem que transforma vidas. E olha, no mundo que nós estamos vivendo, o que mais precisa é que vidas sejam transformadas. E porque Cristo voltará, nós precisamos cumprir esta missão com dedicação e urgência. É urgente, amados. Orem pelos países que estão em guerra, pois há muitos missionários precisando voltar ao campo missionário. Aquele casal está aguardando somente as guerras cessarem, porque eles vão para aqueles países fechados. A Junta de Missões Mundiais investiu neles, pagou o curso de medicina para que eles se formassem e fossem ser bênção nesses países fechados. Porque a única maneira que tem para se entrar e fazer diferença na vida de alguém é servindo, é sendo útil. Portanto, orem por esses países que estão em guerra,
para que a palavra de Deus chegue até lá. E aqueles que estão lá, que já aceitaram a Cristo, não venham desfalecer. As pessoas, os crentes que vivem nesses países, eles têm uma fé tão viva, mas tão viva. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, um deles veio dar testemunho. Ele pediu uma coisa aos batistas brasileiros. Ele disse: os batistas brasileiros têm investido. E olha, você não imagina o quanto os batistas brasileiros têm levado o evangelho ao mundo. Em mais de 84 países nós temos missionários, mais de 2.800 missionários sustentados pelas nossas ofertas. E ele, esse missionário, declarou que nós continuamos sustentando as cordas quando nós estamos orando, quando nós estamos ofertando. A nossa igreja tem algo maravilhoso, é uma igreja que gosta de orar. Os cultos de oração e doutrina, sempre nós temos muitas pessoas na nossa igreja, mas ainda precisa de mais. Ainda não é suficiente. Nós vamos ter na muralha de oração, os batistas brasileiros estão com a muralha de oração onde não há um minuto sequer que não esteja um batista em oração, orando por esses missionários, orando pelos países, orando pelas igrejas serem despertadas. E a nossa igreja está envolvida. Que dia é que nós vamos estar em oração? Dia 26, nós estaremos aqui das 18 horas às 0 horas. Algumas igrejas estão saindo da muralha. Às 18 horas nós estamos pegando. Agora mesmo tem uma igreja que está em vigília de oração. Às 0 horas do dia 26, a gente sai e outras igrejas entram. Não é só uma igreja que está em oração, são várias. E este missionário, lá na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, é por isso que eu não gosto de deixar de ir à Convenção Batista Brasileira. Esse ano eu não pude ir. Ele disse: não peçam a Deus, não orem para que acabe a perseguição. Não peçam. Peçam para que nós não desfaleçamos, porque enquanto nós estamos em perseguição, nós estamos evangelizando, nós estamos levando pessoas ao evangelho. E um dos países que mais tem crescido o evangelho, um dos países perseguidor. Eu fiquei sabendo que há pouco tempo, há poucas semanas, 34 pastores sumiram. A China. Este missionário era chinês. Não pôde ser filmado, não pôde ser transmitido. Ele estava na escuridão, para que ninguém fosse tentado tirar uma foto. E ele disse: não orem para que acabe a perseguição. Porque os pastores não se importam de serem presos lá. Orem para que sejamos fortalecidos e nada disso nos intimide. Eu fico pensando, será que precisa vir uma perseguição mais feroz sobre nós para que nós sejamos despertados? Despertemos, cumpramos a missão do Senhor enquanto Ele não vem, e é urgente. Que Deus nos abençoe. Pai querido, graças te damos. A Tua salvação nos alcançou. Agora desperta em nós o desejo ardente de transmitir aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas àqueles que precisam ser transformados pelo Teu poder. Inquieta-nos, ó Deus. Não permita que fiquemos acomodados. Rogamos pelos nossos familiares que ainda não aceitaram o presente valioso que o Senhor trouxe dos céus. Rogamos, ó Deus, abre os seus olhos espirituais, abre os olhos espirituais dos nossos familiares, para que recebam do Senhor a salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.